Tratar agora, Josias, de um assunto muito grave no nosso país, que é como que a gente cuida do patrimônio público brasileiro, né? O que aconteceu ontem, numa das igrejas mais bonitas do nosso país, o desabamento do teto dessa que é conhecida como a Igreja de Ouro, lá em Salvador, e que infelizmente matou uma turista que estava ali visitando a igreja e deixou 5 pessoas feridas. Essa igreja ela é muito bonita, muito importante para o turismo brasileiro. E é impressionante ver essas imagens aí que a gente está vendo, essa destruição do teto da Igreja de Ouro. O presidente Lula falou hoje a respeito disso. E aí ele chamou a atenção sobre o tombamento de prédios históricos sem a previsão de recursos. Ele comentou o desabamento da igreja lá na Bahia e disse, inclusive, que um padre já tinha feito o alerta da situação dessa igreja. Vamos ouvir o que disse Lula. Eu sei que o IPHAN teve um tempo atrás discutindo um projeto de 1 milhão e pouco de reais para poder tentar reconstruir. Eu ia fazer o projeto. Há 2 dias atrás eu fiquei sabendo que o padre detectou que tinha uma rachadura no prédio. O IPHAN ia lá visitar, mas não deu tempo, o prédio caiu. Bem, o que eu acho, na verdade, Silvio, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, você tomba as coisas, mas quando você faz uma política que você tomba um patrimônio público, é preciso colocar dinheiro para manter as coisas. Ou seja, eu vejo um monte de prédio tombado na Bahia, em Pernambuco, no Rio de Janeiro e em São Paulo, e o cidadão que fez o tombamento, que aprovou a lei na Câmara, de vereador, de deputado, ou seja, não coloca um orçamento para que isso seja, sabe, conservado. Você tomba e a coisa vai apodrecendo, a coisa vai envelhecendo, a coisa vai caindo. Ora, então, para que tombar se não tem responsabilidade de cuidar? Tá aí, a gente convidou a participar conosco aqui, Josias, o Ale Youssef. Ele pela manhã também escreveu aqui, ó, tragédia no Pelourinho, evidencia o descaso com o patrimônio e a crise de gestão. O Ale vem chamando a atenção sobre o descaso para a cultura brasileira, inclusive por parte do governo federal. E ele está aqui conosco ao vivo agora para também falar sobre essa situação da Igreja de Ouro. Uma tragédia que eu acho que não pode nem ser chamada de tragédia, né, Ale? Porque como o próprio presidente Lula disse, já foi alertado por um padre da situação que estava aquela igreja. Bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia, Fabíola, bom dia, Josias, e a todos que nos assistem. Bom, é uma tragédia em todos os sentidos, né? Uma tragédia humana, uma tragédia cultural, uma tragédia educacional. Eu acho importante a gente registrar que não é o padre apenas que falou agora sobre esse problema, viu, Fabíola? Em 2023 já havia acontecido todo um estudo da necessidade de existir uma reforma. O IPHAN já tinha aberto um procedimento de contratação de um escritório para fazer um estudo técnico, um projeto executivo, para aí depois que acabasse esse projeto executivo, aí sim fizessem a contratação da empresa que faria a obra. Então, veja, nem essa primeira etapa do projeto executivo foi concluída desde 2023. A verdade é que, assim como a política cultural como um todo, a política de preservação do patrimônio histórico precisa de uma urgente atualização, modernização. Os processos são muito lentos, os processos demoram demais e nunca estão no mesmo compasso da urgência desses casos, né? E a gente está vendo essa igreja, que é uma obra-prima do Rococó, uma obra-prima do Barroco Nacional, uma obra-prima dessa arquitetura tão esplendorosa, é uma das 7 construções portuguesas consideradas maravilhas portuguesas ao redor do planeta, mas essa é apenas um caso. A gente tem uma série de outros casos, centenas e centenas de imóveis nessa situação deplorável. Então, ou a gente faz um processo de atualização, modernização da política pública de patrimônio histórico, e isso envolve, Fabíola, a percepção da economia criativa, de uma política de turismo robusta, que repasse recursos que ela possa absorver do turismo para essa preservação, ou seja, de uma atualização, ou a gente vai ficar repetidamente vendo essas tragédias acontecerem. O problema não está em tombar o patrimônio e não colocar dinheiro direcionado para a preservação.
O problema está em atualizar a política cultural, porque a gente sabe que o cobertor é curto e nunca vai ter o dinheiro suficiente. E ter outras formas de financiamento para todo esse parque cultural e de patrimônio histórico tão repleto e tão bonito que nós temos no Brasil. Toda a estrutura precisa ser atualizada. Ô Josias, o presidente Lula falou, né? Precisamos rever esses tombamentos, ou vai muita coisa cair por aí. A culpa é do tombamento? De quem é a responsabilidade por isso, Josias? Qual é a tua análise em relação ao que aconteceu ontem? Lembrando mais uma vez, né? A morte de uma turista de São Paulo, do estado de São Paulo, ela era do interior de Paulista, estava lá. O teto caiu na cabeça dela e de outras 5 pessoas que também foram internadas. É muito grave ver o nosso patrimônio caindo na cabeça dos turistas pelo nosso país, né, Josias? De quem é a responsabilidade pelo que aconteceu ontem, Josias? O tombamento, evidentemente, né? E o Lula, ele se comportou como se fosse um comentarista, né? Ele não disse porque não tem o que dizer. O que foi feito durante a sua gestão, e já lá se vão 2 anos, afora o período que ele... o PT estava governando o Brasil, governou o Brasil por 16 anos, né? O Lula está na sua 3ª presidência. E esse é um problema eterno. Então, o problema não é tombar, o problema é a ausência de uma política de preservação do patrimônio histórico, né? Na gestão anterior do Bolsonaro, nós tivemos um exemplo de como isso é tratado no Brasil. O IPHAN, que é o instituto que cuida do patrimônio histórico e artístico nacional, o IPHAN interditou, no primeiro ano do governo Bolsonaro, em 2019, no final de 2019, interditou uma construção de uma das lojas do Luciano Hang, o velho da Havan, dono da Havan. Então, interditou, e o que fez o Luciano Hang? Ligou para o Bolsonaro, que era o presidente de então. Ele disse, olha, interditaram a minha obra aqui porque alegaram que tem um material de interesse arqueológico no local onde eu estou construindo a minha loja. E o Bolsonaro contou isso, o Bolsonaro contou essa história num evento público. E ele disse, eu ripei todo mundo do IPHAN. Ripei, o que é ripar? Ripar está dicionarizado, é uma palavra que significa espancar, ofender, humilhar, aviltar. Então o que fez o Bolsonaro? Ele ripou. Diante de um telefonema de um empresário amigo, que estava defendendo a arqueologia num lugar onde o Luciano Hang pretendia construir uma das suas lojas, o presidente da República ripou. E depois ele disse outra coisa que ilumina muito o que se passa nessa área. Ele disse, olha, assim que eu demiti, que eu limpei, que eu ripei o cara do IPHAN, foi assim que o Bolsonaro se referiu, ele demitiu o sujeito que comandava o IPHAN na época, ele disse, recebi um monte de telefonemas de políticos querendo indicar o substituto. Teve político, aí ele fala, não está no gibi a quantidade de telefonemas que eu recebi. Aí ele diz, essa área tem um poder de barganha extraordinário. Então é assim que é visto o IPHAN, como mais um balcão sujeito à barganha política, e ele é levado ao balcão político. A preocupação técnica, historiográfica, cultural, ela vem no final da fila. No primeiro lugar da fila está a preocupação política, e diante da contrariedade, do menor interesse contrariado, o presidente, o anterior, ripava quem estava lá, e hoje, neste governo, o Lula não disse nada porque ele não tem o que dizer, porque, de fato, essa não é uma área valorizada como deveria ser. Nós estamos vivendo uma realidade econômica, Fabílio, que leva o governo a fazer corte de gastos, né? E cortaram-se gastos em programas sociais, no pacote que o Fernando Haddad enviou ao Congresso no ano passado, no final do ano passado, né? Então, numa fase assim, de aperto de cintos, e a gente está eternamente apertando os cintos, a preservação do patrimônio histórico e cultural sempre fica não é em segundo plano, não, em quarto, quinto plano, né? Mas é hora de olhar para isso com a atenção que o setor merece, e inclusive para verificar, olha, se o Estado não consegue prover adequadamente, o que se pode fazer em relação à iniciativa privada? Como é que nós podemos atrair o empresariado para a preservação? Eu estive nessa igreja
na Bahia, é de chorar ajoelhado até para ornar com o ambiente religioso, o que está acontecendo ali, né? Aí o presidente fala, um padre já tinha alertado, mas não foi só o padre, aquilo estava clamando por uma intervenção, né? E aconteceu, deu no que está dando, Fabiola. Lula hoje mesmo disse que a ministra Margarete Menezes, né, estará lá em Salvador para acompanhar isso de perto. Havia muita expectativa para a pasta da cultura do governo Lula, né, até pelo apoio que ele recebeu de muitos artistas. Qual tem sido o retorno, né, à cultura da gestão Lula na sua análise, inclusive em relação à ministra da Cultura Margarete Menezes? Fabíola, eu acho que tem uma crise de gestão cultural no Brasil, né? A gente está vendo uma série de iniciativas acontecerem, mas elas não parecem ser suficientes para dar conta da potência que a cultura tem no Brasil, do que o setor cultural precisa que aconteça, né? E também, principalmente, do que a população deseja em relação à cultura. A gente acabou de falar aqui em outra edição do All News sobre a pesquisa que analisa os hábitos culturais da população e como que o governo não usa dados e não usa informações para fazer suas políticas públicas. Então, assim, eu acho que isso tudo evidencia uma crise de gestão. Sobre essa questão do patrimônio, Fabiola, é muito importante registrar que o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, ele e todos os outros órgãos de patrimônio espalhados pelo Brasil, nos estados e até em São Paulo, que tem o próprio patrimônio, Instituto, o Compresp, que é o conselho que regula o patrimônio histórico aqui na cidade, né? Eles, toda vez que acontece alguma coisa num equipamento público, numa igreja, num espaço histórico, num museu, etc., e que precisa ter uma reforma de contenção, ter uma restauração, mesmo que haja responsabilidades compartilhadas de todos os outros órgãos públicos envolvidos, no caso da igreja até da Cúria de Salvador, por exemplo, precisa ter, antes de qualquer iniciativa, um despacho, uma análise técnica desse órgão de patrimônio. Então, esses órgãos precisam ser muito ágeis para dar conta da dimensão dos problemas que existem aqui no Brasil, né? Eu acho que a gente precisa, Fabiola, de uma atualização muito urgente da política cultural. Eu acho que existe uma visão muito sectária do século passado dominando a política cultural, visão essa que impede, inclusive, da gente ter um avanço do pensamento relacionado à economia criativa, que é, entre outras coisas, trabalhar com parcerias público-privadas, como bem disse o Josias no final do seu comentário. Ale, obrigada pela sua participação mais uma vez, sempre nos ajudando aí. Muito bom ter você no nosso time agora, para que possa falar um pouquinho. Pena que hoje não foi de coisa boa, né? O Ale vai estar aqui para fazer também esses pontos críticos que são extremamente importantes. Às vezes a gente, né, quer só falar das coisas boas, carnaval tá chegando aí, a gente vai ter tempo para falar sobre isso, mas hoje é esse alerta fundamental para que a gente olhe para o nosso patrimônio